Olá, queridos. Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês podem ver aí no título, hoje eu vou falar sobre o fato de que eu me dei conta de que eu não sou uma clean girl. Enquanto eu falo sobre isso, do nosso jeito ASMR, voz suave, que eu sei que vocês gostam, eu vou pintar meu cabelo de rosa. Eu já tive cabelo rosa uma vez, na verdade, 2 vezes. Uma lá atrás, em 2000 e bolinha. Eu tava com o cabelo mais comprido, eu acho. E pintei de rosa pink, depois fui desbotando. E a última vez foi esse ano, na verdade. Pintei de rosa alguns meses atrás, mas fiquei pouco tempo. E o que acontece? No momento meu cabelo tá descolorido, mais uma vez. Eu fiz muitas coisas no meu cabelo nos últimos tempos. Eu descolori, depois eu dei uma escurecida, quis matizar um pouco. Usei tinta preta para isso, que funciona, tá? Você consegue dar uma matizada. Mas acabei mudando de ideia e descolori de novo, enfim. O meu cabelo acaba sendo o lugar dentro do meu corpo em que eu acabo meio que descontando as minhas ansiedades e instabilidades. Então, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já tive muitas cores e tamanhos de cabelo. Mas enfim, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar e aí a gente começa a falar sobre o assunto. Essa aqui é a tinta ou tonalizante que eu uso, que eu usei da outra vez. A primeira vez eu não me lembro se foi esse. Mas é da Sala Online e a cor é a Pink Show. Tem um outro rosa deles que é um pouco mais claro, mas como eu nunca usei, o meu cabelo não tá tão clarinho, eu fiquei com receio de comprar e não pegar tanto. Eu não sei se vai pegar. Eu já passei aqui numa parte de dentro, eu ainda não lavei, então não sei se vai ficar muito pink. O que acontece? Eu tô com receio de não dar. Vem 100 ml aqui, o que é bastante. Eu me lembro que das outras vezes sobrou, mas não sei. Como eu tô com um pouco de receio, o que eu vou fazer é colocar um pouco de creme. Eu tenho aqui esse potão de creme da Scala. E não tô ganhando pra falar sobre essa marca. E o meu potinho de coloração. Eu vou colocar um pouco do creme e misturar a tinta aqui, só pra garantir que não vai faltar, porque eu tenho bastante cabelo. E geralmente quando eu faço coloração, eu preciso de 2 caixinhas de tinta, senão realmente não dá certo. Vamos lá. Bom, eu vou começar falando um pouco do meu background, assim, em relação ao estilo e à moda. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, bom, criança, eu usava o que minha mãe colocava pra eu vestir. E minha mãe sempre gostou bastante de me arrumar bem. Várias fotos que eu tenho da minha infância, eu tô sempre muito arrumadinha, assim, e com roupas. A gente não tinha grandes condições financeiras, assim, mas o que ela podia comprar, né, e a forma que ela podia me arrumar, ela sempre me arrumou muito bem. Então eu tenho várias fotos com roupas super fofinhas, assim, estilosas e tal. E aí na minha adolescência, na verdade na minha pré-adolescência, lá na tipo 6ª, 7ª série, eu me vestia como todas as meninas, né, da minha idade, não tinha muita diferença. Tá aqui a mistura, parece vermelho, né, mas é um pink bem forte. Vou colocar um pouco mais de tonalizante. Então eu me vestia como todo mundo, não tinha muita diferença. Eu nasci nos anos 1991, nos anos 90, né? Em 91, mais especificamente. Então minha adolescência, minha pré-adolescência já era ali nos anos 2000. E eu usava o uniforme da escola e fora da escola eu usava calça de cintura baixa,
usei muito aqueles tênis de skatista, né? Aqueles tênis mais robustos, assim. Eu amava aquele estilo. Vou colocar minha luva. Não tô com toalha, essa blusa é meio antiguinha. Eu já tô querendo tingir ela porque ela tá... É uma blusinha branca que tá manchada, então não tem problema se sujar. E aí eu tinha esse costume de usar esses tênis mais robustos, bastante baby. Baby look eu não usava porque eu transpirava muito. Sempre fui muito calorenta, então eu usava mais regatinhas. E aí quando eu comecei a estudar inglês, que foi na 7ª série, dali pra frente o meu estilo foi mudando um pouco. Até a 8ª série eu digo que não, mas no ensino médio eu comecei a usar... E eu não tenho nada pra prender o cabelo. Pera aí. Voltei. Piranha. Como eu tô com medo de... Aqui não vai dar, mas eu vou começar pela parte da frente aqui. Então eu vou dar uma separada. Então quando eu comecei a estudar inglês, comecei na 7ª série, depois ali no ensino médio, estudei 5 anos de inglês, então eu terminei com o ensino médio. E eu comecei a ouvir música estrangeira, vou ter que olhar pra cá porque o espelho tá aqui. Comecei a ouvir música gringa e rock. Isso influenciou bastante a forma que eu me vestia. Então eu comecei a trocar os tênis mais robustos por All Star e usar alguns elementos, né, que tinham a ver com essa coisa mais emo. Eu vou usar a mão mesmo pra passar, gente, não tem muito saco pra pincel, não. Usava bastante camiseta de banda e meia arrastão. Amava meia arrastão, achava super estiloso. E maquiagem, tava na moda o lápis de olho preto, né, na linha d'água na parte de dentro. Eu passava pra ir pra escola e um rímel. Nessa época, acho que no primeiro ano do ensino médio eu ainda não usava muitas sombras. Ou foi o contrário, sei lá, não lembro. Mas rímel e gloss, era a época do gloss. As meninas, assim, adolescentes, geralmente não usavam batom. E assim foi. Daí, no segundo ano do ensino médio, eu alisei meu cabelo, que foi um sonho realizado pra mim. E algo que, inclusive, ainda penso em fazer algumas vezes. Sei que eu vou receber aí umas chamadas de atenção de alguns de vocês que vão falar: mas não, Karina, não faça isso. Enfim, isso é um tema para outro vídeo. Mas foi a minha época roqueirinha. Depois que eu saí do ensino médio, eu já tive um choque de realidade em relação a essa questão de estilo, porque eu tive que procurar emprego. E o meu primeiro emprego foi logo no ano seguinte da minha saída do ensino médio. Terminei o ensino médio em 2008. Em 2009 eu comecei a trabalhar. Eu era tipo uma recepcionista numa empresa que fabricava piscinas. Ficava na rua de baixo da minha casa. Foi um privilégio, assim. Só que antes de conseguir esse trabalho, eu tinha feito entrevista em outros lugares, também ali no meu bairro, e já tinha recebido uns comentários sobre um piercing no nariz que eu usava. Eu tinha um piercing no nariz aqui do lado direito, uma argolinha. E aí eu lembro que acho que era um escritório, e o cara falou pra mim: mas você vai ter que tirar o piercing, né, pra trabalhar aqui. Eu acabei nem trabalhando lá, mas eu fiquei bem desanimada, assim, né, com isso. Percebi que eu já não ia poder ser muito eu mesma na vida real, né, pós-escola. Depois, 1 ano e meio depois no final de 2010 já, eu comecei a fazer um curso técnico. Eu nunca quis fazer faculdade e por conta disso eu meio que fiz o curso técnico só pra meio que não dizer que eu não tava fazendo nada, sabe? Eu sempre soube que eu queria ser artista,
queria ser cantora, queria ser atriz. E eu não tinha vontade de fazer faculdade, não. Só fazer, tipo, cursos livres e ir pra prática, né? Que foi mais ou menos o que eu fiz mesmo. Então, nesse curso, eu acabei tendo o meu momento mais popular da minha vida, talvez. Eu tava com cabelo liso ainda, e aí eu meio que deixei de lado a coisa de roqueirinha e fui pra um lado mais patricinha, digamos assim. Então eu usava roupas mais comuns, mas sempre com uma coisa mais feminina. Nessa época eu tinha amizade com uma menina nesse curso. Meu cabelo era castanho ainda e ela era loira. Aí a gente meio que era uma dupla, assim. E eu sabia, né? Eu percebia que a gente... A gente fazia sucesso na ETEC. Mas, assim, sucesso no sentido de perceber que as pessoas olhavam e tal. Os meninos olhavam, mas só ela que foi ter algum tipo de relacionamento, assim. Porque eu não tive nada. Mas, enfim, assunto para outro vídeo. Porém, então eu tava nesse momento mais patricinha, me sentindo bem e tudo mais comigo mesma. E depois de lá eu acho que eu entrei num outro trabalho em que eu tinha que usar uniforme. Então eu já passei a usar roupas mais comuns, assim, sem ter nada de muito diferente. E foi assim até mais ou menos ali 2014, 2013, mais ou menos. Que foi quando eu fui fazer o meu segundo curso técnico, que foi o curso de canto. Eu me formei em canto popular pela ETEC de Artes, aqui de São Paulo. E nesse curso eu tava numa vibe bem artista mesmo, né? E bem hippiezinha. Foi a minha época, acho que mais cara de hippie. Porém, eu nunca consegui ter aquela estética de hippie, digamos, raiz, sabe? De tipo, aquelas meninas ou mulheres que não usam nada de maquiagem, que realmente são mais naturebas e mais básicas, assim, nos cuidados pessoais. Eu nunca consegui ser assim. Então era tipo uma hippie de boutique. Uma hippie chique, né? Eu usava bastante calças mais largas, calça meio boca de sino. Muitas batinhas, eu tinha umas saias indianas, umas coisas assim. Sandalinhas, botas mais com a cor tipo marrom. Mas eu lembro que eu tinha um hidratante, que inclusive até hoje eu sinto falta dele, porque ele não existe mais. Era um hidratante da Nivea, que era um hidratante com cor. E ele tinha um efeito na minha pele sempre foi oleosa, mas ele era mágico na minha pele. Tinha um efeito meio primer. Então eu passava só ele e alguma sombra, geralmente umas sombras rosinhas ou douradas, mais cintilantes, sempre mais brilhantes. Rímel, passava sempre rímel e gloss, sempre no gloss, né? Eu vou tentar pegar uma foto de uma das apresentações que eu tive nesse curso, que eu tava bem nessa pegada. Cada apresentação que a gente fez tinha uma temática. É um curso bem legal que a gente estudava as épocas da música brasileira, desde lá de antes da era do rádio, passando por bossa nova e tropicália e tudo mais. E nessa apresentação foi, acho que a temática da tropicália, então eu tava bem hippiezinha. Mas aí saí de lá e acho que um ano depois eu comecei a namorar. Foi meu primeiro relacionamento. Esse pegou aqui, gente, acho que não. Tem que subir aqui a tinta pra tentar cobrir esse alaranjado. E nesse relacionamento, então eu comecei com esse meu estilinho, né?
E depois, meio que no meio dele, eu comecei a meio que tentar trazer outros elementos. Mas lembrando que a maioria das minhas roupas nessa época era minha mãe que comprava. E eu tinha um guarda-roupa com roupas que eram bem desconexas, né? Então, eu ainda tinha as camisetas de banda da minha adolescência, tinha esses elementos que eu falei, né? De coisas mais étnicas e uma estética mais hippie. Então, era um guarda-roupa cheio de coisas que, na minha cabeça, na época, parecia que elas não conversavam. E, de fato, elas não conversavam entre si. Avião. Vou colocar um pouquinho mais aqui, que já tem bem menos. Vou colocar um pouquinho mais de creme e depois mais tonalizante. Então eu comecei a tentar misturar os elementos, misturar as coisas, né? Essas peças entre si. Fiquei bem... Nossa, tô linda, gente. Fiquei meio perdida nesse momento, assim. Porque eu não conseguia muito que combinar as coisas. E ao mesmo tempo eu tinha essa ideia de que eu tinha que ter um estilo único, né? Que as coisas tinham que combinar. Inclusive, até mesmo lá atrás, quando eu tava na minha fase emo, eu tinha na minha cabeça a ideia de que eu não podia meio que transparecer que eu era muito feminina, né? Então, eu mesmo nessa época, eu gostava de coisas tipo Hello Kitty, que eu tô louca pra pintar ela e a Barbie. Gostava de Barbie, gostava de coisas mais femininas. Mas, na época, a Avril Lavigne, lembra da Avril Lavigne? A Avril Lavigne teve aquele momento dela, né, de virar meio girly, menina feminina, e começar a usar rosa. Mas antes disso, ela não usava, se vocês lembram, né? Se vocês forem olhar o início da carreira da Avril, ela tinha aquele estilo bem, tipo, roqueira, que só usa roupas escuras, muito preto, maquiagem escura. Então eu meio que achava que eu não podia, né, misturar as coisas, porque senão eu estaria sendo uma poser. Poser é uma pessoa que posa, né? Nem sei se as pessoas usam esse termo mais hoje, acho que não. Então eu ficava meio que nessa coisa de esconder ali os meus gostos verdadeiros pra aparentar ser algo realmente fiel, verdadeiro pro mundo, né? Teve esse relacionamento que eu mencionei pra vocês e eu também comecei a cortar cabelo, tingir cabelo e tentar me encontrar. Passaram-se 4 anos, terminei esse relacionamento e eu fiquei 1 ano sozinha. Nesse ano eu me sentia muito empoderada, eu tava vivendo sozinha, fui morar só, tava trabalhando. E eu vou tentar também deixar uma foto aqui pra vocês verem como eu tava totalmente imersa no estilo mais futurista, que é algo que eu amo de paixão. E que nesse momento da minha vida, nessa época da minha vida, eu de fato explorei muito. A minha casa, tem também um vídeo aqui, né, do tour pela minha casa. Era super clean, minimalista. Uma porque eu não tinha muitas condições, né, de comprar muitas coisas, mas também porque eu gostava disso, né. A minha casa com a minha família era muito cheia de baguncinhas, então eu quis ter uma casa bem clean. E aí, em termos de roupas e de estética, eu tava muito nessa pegada de coisas mais futuristas. Cheguei a comprar umas peças no Enjoei que tinham muito essa estética. Porém, eu lembro que eu recebi, assim, comentários de 2 pessoas próximas. Um delas foi um colega de trabalho e outra foi uma amiga com quem eu sempre brigava também, enfim. Fizeram uns comentários meio sarcásticos sobre umas roupas que eu tava usando. E eu achava que isso não tinha me abalado, mas depois eu percebi que sim.
Só que isso só veio à tona quando eu saí de São Paulo e fui para Minas Gerais, para São Tomé. Ali, o que aconteceu? Eu doei diversas roupas minhas, algumas eu vendi, outras eu deixei com a minha mãe, porque eu tava em dúvida se eu ia querer ou não. Mas eu tive esse momento, assim, de desapegar de roupas. Eu tinha, por exemplo, calças de tipo alfaiataria, que eram brancas. E aí eu pensei, bom, eu não vou usar isso lá, isso vai acabar só estragando, né, só ficando... Eu nem sabia que eu ia morar em sítio, mas parece que eu meio que previ. Então eu acabei não levando essas peças. Eu tinha 2 melissas que eu tinha comprado. Acho que foi a primeira vez que eu tive melissa na minha vida. Que eu fui lá e comprei 2 melissas, aquela melissa aranha, pra quem sabe qual é. Aquela sandalinha clássica da melissa. Comprei uma preta e uma transparente. E acabei vendendo também, porque eu achei que eu não ia usar lá. E de fato, o estilo de vida que eu tive, né, durante 1 ano e meio que não comportava ter roupas muito claras, por exemplo, porque no sítio elas sujavam muito fácil, ficavam laranjas por conta da terra. E roupas que fossem muito estilosas, assim, eu nem ia ter onde usar. Mas enfim, desapeguei de várias roupas e fui. Só que o que acontece? Eu percebi que eu acabei indo para um estilo mais meio cottagecore, que seria uma coisa meio camponesa, que tinha tudo a ver com o estilo de vida que eu tava tendo ali. Mas ao mesmo tempo, tinha vezes que eu queria usar umas coisas diferentes, só que eu não tinha mais. Passaram-se esses anos e no último ano eu comecei a tatuar. E aí entrou uma questão que é a questão de ser uma pessoa de negócios, né? Ser uma profissional e de você ter que ter determinado estilo ou aparência para que as pessoas te levem a sério. Foi bem nessa época, né, que começou essa onda de estilo elegante, que justamente fala sobre você ter uma aparência mais profissional, que dessa forma as pessoas vão te respeitar e vão querer contratar os seus serviços. E aí eu fiquei, né, obviamente preocupada com isso e tentei me encontrar no meio de tudo isso. Só que o que acontece, que eu percebo que acontece com várias pessoas, e acho que agora que tá começando uma onda, né, de pessoas que já estão cansadas dessa ideia de estilo elegante e tudo mais, é que quando a gente fala de um estilo único, de uma estética, a gente tá falando de algo bem homogêneo, né? Algo que tem características bem definidas e meio que se você não segue aquelas regras, você acaba não fazendo parte daquele estilo, obviamente. Só que nisso, você acaba deixando de lado a sua personalidade. Então, é isso que eu sinto hoje em relação a essa questão do estilo elegante. Que, não sei, esse papo de que as pessoas te levam mais a sério. Eu tive, na verdade, experiências de dias em que eu estava muito, assim, bem vestida, no sentido elegante, né? Tipo, eu tenho um blazer preto e tinha dias em que eu usava ele, tipo, uma roupa toda preta. Isso, às vezes, pelo menos ali onde eu estava morando, né, e o público que eu recebia, eu percebia que, às vezes, isso afastava as pessoas, ao invés de trazer pra perto. E o que acontece? Eu sempre ouvi, a minha vida toda, que eu tenho cara de metida. Isso é algo que eu já ouvi algumas vezes de algumas pessoas, várias pessoas, que eu acho que eu tenho um semblante mais sério. Talvez aqui no YouTube
por conta dos vídeos vocês não tenham essa impressão de mim, mas na vida real eu tenho um semblante mais sério. Muito porque eu sou mais tímida, né? Não muito tímida, mas eu sou mais na minha, até eu ficar mais confortável ou eu conhecer o ambiente e as pessoas. E aí isso às vezes faz com que as pessoas achem ou que eu estou brava ou que eu sou metida. Isso eu já ouvi várias vezes na minha vida. Então, não necessariamente, sabe? Não sei se é muito verdade essa questão de que você se vestir de uma forma mais séria vai fazer com que as pessoas te levem mais a sério. Eu acho que a real é que isso depende da sua área de serviço, né? Se você é uma mulher de fato de negócios, se você está em um ambiente corporativo, isso faz mais sentido. Mas para um ramo profissional como a tatuagem, que sempre foi algo mais alternativo, eu acho que na real é o contrário, né? Às vezes você tem um estilo mais diferente é o que vai atrair as pessoas. E, por exemplo, eu sigo uma cabeleireira que ela tem um salão aqui na Liberdade, em São Paulo, que é um bairro japonês, para quem não é aqui de São Paulo, bairro de cultura oriental, né? E ela é descendente de japoneses e ela tem aquele estilo bem kawaii, que é aquele estilo bem fofinho, usa muita coisa da Hello Kitty, ela é super fã de Hello Kitty, ela tem o cabelo colorido, ela faz cortes de cabelo bem diferentes, assim, com esse estilo justamente mais oriental. E ela atrai um público que gosta desse estilo, né? Então, no caso dela, essa ideia não funciona. Talvez se ela se vestisse da forma que, né, essa galera do estilo elegante dissesse pra ela se vestir, talvez ela não conseguisse clientes. Só que só agora que eu tô me entendendo, né? Como eu disse no vídeo anterior pra vocês sobre normalize não se sentir bem, eu tô num momento de redescoberta. E algo que também, infelizmente, eu descobri sobre mim é que quando eu estou em relacionamentos, eu acabo me perdendo meio de mim. E essa questão da minha aparência, da minha forma de me vestir e ser, acaba mudando também. O que é bem triste, chato, mas é a realidade e a gente tem que aceitar a realidade. Então, esse momento aqui que vocês estão vendo, de pintar meu cabelo de rosa e de falar sobre essa coisa de entender que eu não sou elegante, faz parte desse meu redescobrimento. Começa aí pelo fato de que eu tenho tatuagens, né? Então, só por isso eu já não posso sentar na mesa do recreio das elegantes, né? Porque, não sei se vocês já viram esses vídeos em que elas falam que tatuagem não é elegante. Piercings não são elegantes. Eu não tô com piercing agora, mas já tive e às vezes penso em fazer de novo, mas até agora eu tô tranquila. Eu tava com piercing acho que ano passado. E aí eu fui tentar trocar por um outro porque eu queria trocar a joia e não consegui colocar. E o furo fechou. É a vida. E aí junta-se ao estilo elegante a coisa do clean girl, né? Que seria... Eu sei que isso não é a mesma coisa, mas meio que tá ali, né? Nessa coisa de transparecer algo mais limpo, mais neutro, mais clean, né? E aí qual é a questão? Eu gosto de certos elementos, né? Tanto do estilo clean girl quanto do elegante, né? Tem peças que eu gosto, que eu acho legais, mas o que eu estou entendendo agora é que, assim como lá na época do ensino fundamental e médio,
Você que é millennial como eu vai saber, que eu acho que é uma coisa que as pessoas não fazem mais hoje. Lembra quando tinha aqueles cadernos que a gente escrevia sobre as coisas que a gente gostava? Você lembra? Que era tipo, a primeira página era um nome, aí você colocava a sua idade na outra, aí na outra você colocava estilo de música favorito, cor favorita, artista favorita. Vocês lembram disso? Digam aí, pra eu não me sentir tão velha sozinha. E aí tinha lá essa parte da música, né? Estilo musical favorito. E eu sempre respondia eclético. Sou eclética. Porque, de fato, por mais que eu tivesse ali, tivesse tido, né, aquela época de ouvir mais rock, eu também ouvia de tudo. Era a época da MTV, em que tinha muitos estilos de música rolando ao mesmo tempo. Então eu lembro que tinha bandas de rock, tinha bandas de reggae, tinha o rap, tinha o R&B, né, que era o black, que a gente chamava de black. Muitas coisas rolando e convivendo, né, ao mesmo tempo. Eu acho isso que era muito incrível essa época e é algo que eu sinto falta, né, porque hoje em dia, pelo menos no mainstream, né, que a gente fala, a gente não tem mais bandas de rock rolando. Isso é algo que, inclusive, eu penso em tentar realizar. Eu sempre tive o sonho de ter uma banda de rock. Mas isso a gente fala mais pra frente. Então eu entendi que, assim como o meu estilo sempre foi eclético, e até hoje, se vocês pegarem, por exemplo, o meu Spotify, vocês vão ver que tem diversos tipos de música totalmente desconexos. Eu tenho desde mantras indianos, músicas gospel, tenho muito pop, muito rock, todos os tipos de rock, punk, hard rock, heavy metal. Pra não dizer, eu tenho uma música sertaneja. Eu gosto muito de Vitor e Léo, gente. Eu acho que eu tenho uma música deles salva. Aquela Vida Boa. Eu amo aquela música, acho linda. E pra não dizer que eu não tenho funk, eu tenho... Acho que aquela música da Anitta com Pablo Vittar e acho que a Luísa Sonza. Modo Turbo. Eu amo essa música. Mas funk e sertanejo não são estilos que eu curto, assim, né? Que eu vou atrás de ouvir. Eu acho meio maçante. Mas de resto, tem muita coisa que eu ouço. Então, de fato, eu sou uma pessoa eclética, musicalmente. E agora estou percebendo e entendendo sobre mim que, em termos de estilo, eu também sou bem eclética. Todas as vezes em que eu tento me vestir de uma forma uniforme, né? Uniforme no sentido de, né, homogênea, assim, de ser uma coisa só, eu não me sinto bem. Como se eu estivesse meio que interpretando um personagem ali. Enquanto que quando eu me permito usar elementos, né? Por exemplo, o meu coturno, que eu amo usar coturno, com uma saia talvez mais fluida e uma camiseta de banda de rock com os acessórios mais fofinhos e uma jaqueta prateada, sei lá, eu me sinto mais eu. Então eu entendi que o meu estilo de roupa também é eclético. Eu gosto de misturar coisas, eu gosto de, sei lá, realmente não ser uma coisa quadrada, engessada. E isso pra mim tem sido libertador, sabe? Pensar dessa forma, pensar que
Não precisa existir essa coisa de estética, de que você pode de fato fazer a sua estética, né? Que você pode pegar os elementos que você gosta, as coisas que você gosta e transformar aquilo no seu estilo. Bom, meu cabelo, eu acho que foi tudo. Não sei se vai cobrir essa parte mais alaranjada que eu falei. Ainda tem um pouco aqui, então acho que eu vou passar até o final. Esse vídeo ficou um pouco longo. Eu vou deixar no final uma foto minha. Mas eu coloco aí pra vocês verem como que vai ficar o meu cabelo. E deixo aqui essa mensagem pra vocês de que, óbvio que existem empregos que infelizmente vão ter um dress code, vão ter uma exigência em relação à forma de se vestir. E é óbvio que sim, a gente tem que usar do bom senso também, né? Que tem certas roupas que de fato não são adequadas para ambiente de trabalho e tudo mais. Eu acho que isso é só usar o bom senso, né? Realmente. Mas pergunte-se se de fato você tá fazendo as coisas que você faz, usando as coisas, né, que você usa porque você de fato gosta ou porque você tá sendo pressionado. Infelizmente, existem pessoas como eu, pessoas que sempre foram mais inseguras, que acabam levando muito em consideração a opinião dos outros. Então, por exemplo, quando eu falei que essas pessoas fizeram comentários em relação às minhas peças de roupa, e nem eram coisas absurdas, assim. Eu lembro que eu comprei uma jaqueta no Enjoei, que ela tinha... Eu acho que até a foto que eu vou achar, eu tô com essa jaqueta. Ela vinha até aqui, ó, né, meia manga, só que era meio abertinho, assim, a manga. Ela era cinza. Era um material que parecia couro, eu não sei se era couro exatamente ou couro sintético, mas era meio cinza. E aqui ela vinha aqui meio que como se fosse uma gola alta. Aqui embaixo ela era mais abertinha, tipo como se fosse um triângulo, assim, sabe? Ela fazia meio que um triângulo. E fechava, acho que com, não lembro se era velcro, que fechava. Parecia meio que um agasalho mais futurista mesmo. E a outra peça, que a outra pessoa fez o comentário, era uma blusa. Ela era prateada também, mas um prata um pouco mais fechado, não era tão prateado como aquela caveirinha que eu tenho ali atrás. Era um prata mais fechado, mas que tinha essa estética, né? Ela era, assim, bem cortada aqui no pescoço, retinha aqui nos braços, e embaixo eu acho que ela, se eu não me engano, dava um... Era um pouquinho mais rodadinha, assim. Só que era um material que parecia realmente como se fosse um couro prateado. Então tinha uma estética mais moderna, mais futurista. Essa primeira jaqueta que eu falei, a pessoa falou pra mim: nossa, Star Wars? E deu risada, uma risada debochada. E a outra pessoa, em relação a essa blusa, me falou: nossa, você tá tão futurista, né? E eu lembro que na época eu falei pra ela: vocês todos são vintage, né? Tem que ter alguém pra contrastar, pra ser futurista. Ou seja, eu consegui responder na hora, mas depois eu percebi que isso meio que internalizou dentro de mim, sabe? Como se eu tivesse ficado com receio, principalmente quando eu mudei pra outro estado, outra cidade, em que eu praticamente não conhecia ninguém. Eu fiquei com receio de ser a diferentona, sabe? Mas aí que tá. Eu acho que o segredo talvez realmente seja não ter medo de ser a diferentona. Se isso de fato faz parte de você, se faz parte do seu estilo, é isso, não ter medo. Porque, gente, o mundo tá acabando, né? Aquelas. Mas sei lá, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai viver, então talvez seja o momento das nossas vidas da gente de fato começar a fazer as coisas que a gente realmente gosta. Ficar pensando tanto no que os outros pensam. Tem até uns vídeos aqui no YouTube que eu não cheguei a assistir ainda que falam sobre isso, sobre ninguém liga muito pra você. E porque isso é uma coisa positiva, até preciso achar isso. Eu acho que é sobre isso, né? A gente às vezes fica, né, quando a gente é muito inseguro, fica super preocupado com o que os outros estão pensando. E às vezes eles nem estão pensando nada. E mesmo que eles pensem, o que importa? É isso, queridos.
Perdão pelo vídeo gigante, mas foi o tempo de passar também o meu produtinho aqui no cabelo. Eu vou esperar um tempinho, pelo menos uma meia hora, eu acho, pra pegar bem. E depois eu volto aqui, ou eu deixo uma foto de como ficou o resultado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!